Oi, chegamos ao nosso 19º dia do nosso desafio. Eu quero saber como vai você. Preciso saber da sua vida. Quero saber como é que você está, quero saber se você está aprendendo e quero saber se esse desafio está sendo bênção na sua vida. Por isso, deixe aqui o seu comentário. Diga aí se você aprendeu alguma coisa nesses 19 dias, completando hoje 19 dias, o que você mais gostou, o que você não gostou, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil. Me conta aí a sua experiência, como foi o diálogo com a pessoa com quem você se relaciona e como está sendo a sua experiência enquanto solteiro. Eu estou aqui ansioso para saber como é que você tem praticado isso e quais são os resultados que isso já está trazendo para a sua vida. Deixe aqui seu comentário, vai fazer muita diferença. Além disso, espalhe esse vídeo nas suas redes sociais. Você pode compartilhar ele no Facebook, no Instagram, no Twitter, pode divulgar ele no seu WhatsApp, enfim. Compartilha onde você puder para que mais pessoas sejam alcançadas pela cultura do Reino de Deus para relacionamentos e para que nós tenhamos mais pessoas pensando como nós temos ensinado aqui. Assim, nós teremos um mundo onde os relacionamentos serão mais leves, mais abençoados, os relacionamentos serão mais duradouros e felizes. E o texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se aqui em Gênesis, no começo, no início de tudo, Gênesis capítulo 1, verso 27, onde diz assim, olha: assim Deus criou os seres humanos, Ele os fez parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre peixes do mar, sobre as aves que voam no céu e sobre os animais que se arrastam sobre a terra. O verso 27 do capítulo 1 aqui de Gênesis trata sobre igualdade e diferença. Nós percebemos que Deus nos criou os seres humanos parecidos com Ele, ou seja, nós temos a imagem de Deus em nós e nós somos semelhantes em alguns aspectos a Deus. Porém, Deus criou homem e mulher, dois seres diferentes com diferenças e particularidades. Muito embora a principal diferença, a diferença mais evidente entre homem e mulher seja um fator fisiológico, ou seja, os seus órgãos genitais que determinam o seu gênero feminino ou masculino determinado por Deus, existem outras diferenças, muitas outras diferenças. Por exemplo, a gente pode dizer que homem e mulher pensam diferente, que homem e mulher se expressam de maneiras diferentes. Poderíamos destacar também que homem e mulher têm formas diferentes de demonstrar amor e de se sentirem amados. Homem e mulher enxergam o ato sexual de maneira diferente. Homem e mulher têm noção de tempo diferente. Você já viu o que significa 5 minutos para uma mulher? Você já viu o que significa 5 minutos para um homem? Minha esposa vira para mim e fala que estou quase pronta, faltam só 5 minutos. Pode sentar no sofá, descansar e esperar, porque 5 minutos para uma mulher não são 5 minutos. Agora, 5 minutos para um homem é 5 minutos e pronto, e acabou. Mas homens e mulheres têm noção de tempo um pouco diferente uma da outra. E olha, em muitas outras coisas, homem e mulher pensam diferentes, têm opiniões diferentes e às vezes sobre um mesmo aspecto eles têm muitas opiniões que se divergem. Agora, imagine que além de toda essa diferença que trata da composição da personalidade de um homem, da personalidade de uma mulher, das individualidades entre os gêneros, nós ainda temos uma questão cultural. Ou seja, a nossa cultura familiar e a cultura do ambiente onde nós moramos e convivemos construiu o nosso ser de modo que não existem duas pessoas iguais. E, portanto, relacionamentos é, na verdade, a união de duas pessoas muito diferentes uma da outra. Não bastasse a personalidade diferente, também tem a cultura familiar e a cultura do lugar onde a pessoa nasceu, foi criada, onde ela conviveu a vida toda. Tudo isso contribui para que o relacionamento seja cada vez mais emocionante, né? Todas essas diferenças dão uma dose a mais de emoção para o relacionamento. E olha, que dose de emoção tem os relacionamentos por causa das diferenças, não é mesmo? Até existem casais que se parecem muito. As pessoas olham para aquele casal e dizem assim, gente, como os dois se parecem, como os dois são parecidos, como eles são iguais em muitas coisas, mas a realidade é que na maioria das vezes os casais são formados por dois seres muito diferentes. Como é no seu relacionamento? Você e o seu parceiro são mais parecidos ou são mais diferentes? Me conta, deixa aqui no comentário se vocês são um casal que tem mais semelhanças ao ponto das pessoas dizerem assim, nossa, como vocês são parecidos, ou se vocês são mais diferentes. Eu quero ver aqui a sua experiência. Conta pra mim. Fazendo uma troca, eu vou contar a minha experiência. Aqui em casa,
eu e Michelle, nós somos muito diferentes. Olha, você não tem ideia do quanto nós somos diferentes. E foram justamente as diferenças, aquilo que ficou mais evidente no início do nosso relacionamento. As pessoas, mesmo nos vendo de longe, já percebiam o quanto nós éramos diferentes. Até porque ela era bailarina, dançava na igreja e as pessoas diziam que ela parecia uma bonequinha. Já eu sou roqueiro, eu gosto de rock and roll. Imagina a diferença, uma patricinha andando do lado de um roqueiro. As pessoas olhavam de cara e já viam o quanto nós éramos diferentes. E isso que aconteceu conosco é muito incomum de acontecer no início de um relacionamento. Geralmente, no início dos relacionamentos, o que se destaca no casal é o que eles têm em comum, as semelhanças e os gostos parecidos. Ou mesmo se eles não são tão parecidos, eles começam a trabalhar nos seus gostos, nas suas manias, nos seus comportamentos, naquilo que eles mais gostam de fazer para encontrarem semelhanças ou até mesmo para forçar uma semelhança para que a pessoa fale, olha como nós gostamos das mesmas coisas. Mas isso não aconteceu comigo e com a Michelle. Nós éramos muito diferentes mesmo. E nós éramos tão diferentes que as pessoas chegaram a duvidar de que a gente poderia realmente ficar juntos. Eles falavam, dá um mês para esse namoro. Daí a pouco estavam dando 6 meses. E olha, para a glória de Deus e para surpresa dessas pessoas, nós já vamos completar quase 12 anos de casados. Nós temos 2 filhos muito abençoados, nós nos amamos e nós temos um relacionamento que serve de influência para toda uma geração. Nós temos jovens sendo abençoados por meio do nosso relacionamento e da nossa experiência de relacionamentos no Brasil e no mundo. E o nosso desejo é cumprir aquilo que a gente disse no altar, permanecer juntos, ficar um do lado do outro, até que a morte nos separe. Mas olha só, é possível que você esteja em dúvida, que você esteja se perguntando, como 2 pessoas tão diferentes conseguiram ficar juntas por tanto tempo? Será que as diferenças deixaram de existir ao longo dos 12 anos? Será que eles não são mais diferentes? Olha, não mesmo. As diferenças ainda existem. Nós somos ainda muito diferentes em muitos aspectos. Nós temos gostos diferentes. E essas diferenças ficaram muito mais evidentes nos primeiros dias do nosso casamento. Lá, elas tiveram um impacto muito forte. Nós sofremos um pouco por causa das diferenças. O nosso casamento foi provado pelas diferenças. Nós tivemos que ter muita maturidade para lidar com essas diferenças, para que o nosso relacionamento não fosse destruído ou para que as pessoas que duvidavam que a gente poderia ficar junto tivessem razão. Nós nos apegamos a Deus e nós confiamos de que Deus criou 2 pessoas diferentes e que há um propósito nisso e que mesmo sendo diferentes, nós poderíamos ficar juntos. E é graças a essa decisão que a gente tomou e a algumas outras coisas que a gente fez que o nosso casamento é uma bênção, apesar de todas as diferenças. Eu estou dizendo para você com toda a sinceridade, o meu casamento é uma bênção, apesar de todas as diferenças. Hoje nós sabemos lidar com as diferenças como nós não sabíamos nos primeiros dias. E se as diferenças contribuíam negativamente e faziam com que a gente se esbarrasse um no outro, tivesse algum conflito no início do casamento, isso não acontece mais hoje. Nós até podemos ficar tristes um com o outro em algum momento por causa de uma diferença, mas na maioria das vezes, hoje nós construímos maturidade para lidar com as diferenças um do outro. Agora, o que a gente fez? Quais são os nossos segredos? É isso que eu quero contar para você nesse vídeo. O que eu e Michelle fizemos para continuar juntos, apesar das diferenças, e como nós tratamos as diferenças para o bem do nosso relacionamento. E são esses segredos que eu quero compartilhar com você para que você possa aplicar no seu relacionamento e fazer com que as diferenças tenham um impacto menor nele ou mesmo fazer com que as diferenças sejam aliadas do relacionamento. Vamos ver o que nós aprendemos e eu quero te ensinar? A primeira coisa que a gente fez foi aceitar que nós somos diferentes. Olha, muita coisa muda quando a gente aceita que somos diferentes, que ninguém é obrigado a ser igual a ninguém e que está tudo bem ser diferente. Tá tudo bem, a gente não precisa ser igual ao outro. E foi justamente isso que nós fizemos. Nós decidimos aceitar que somos diferentes, respeitar a diferença um do outro, isso fez toda a diferença pra gente. Afinal, existe uma razão pela qual Deus criou 2 seres tão diferentes. Existe também uma razão pela qual até mesmo os gêmeos que tiveram uma gestação em comum, que ficaram dentro do mesmo ventre ali por 9 meses, mesmo assim, essas pessoas que às vezes carregam traços físicos muito parecidos, ainda assim são tão diferentes umas das outras. Deus nos fez original, Deus nos fez diferentes e há uma razão pela qual Ele fez isso.
E a verdade é que por mais que um casal se esforce e tente ficar mais parecido um com o outro, as diferenças sempre vão existir. Um casal nunca vai ser igual ao outro. E entendendo que ninguém é igual a ninguém, que sempre vai existir diferenças, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar lutando contra as diferenças? A gente vai continuar lutando contra o nosso parceiro? A gente vai querer ficar mudando o parceiro o tempo todo para ele ser igual a gente? A gente vai deixar o relacionamento ser destruído por causa das diferenças? Não! A verdade é que se você não pode mudar algo, quem tem que mudar é você. E nós podemos começar a mudar quando nós aceitamos, somos diferentes, não tem como mudar isso. E se não tem que mudar, eu preciso aceitar essa realidade. Portanto, vai fazer muita diferença no seu relacionamento vocês chegarem ao entendimento de que vocês são diferentes e que está tudo bem. A segunda coisa que eu e a Michelle fizemos foi descobrir em que nós éramos diferentes. Olha, que você é diferente do seu parceiro, você já sabe, isso está claro. Mas em que? Em quais áreas vocês são diferentes? Você precisa descobrir a resposta para essa pergunta. Até porque, enquanto você não descobre em quais áreas você é diferente do seu parceiro, em quais áreas ele é diferente de você, as diferenças podem provocar muitos problemas e conflitos no relacionamento. E assim, como vocês ainda não perceberam que a razão dos conflitos é porque vocês são diferentes, é possível que vocês comecem a culpar um ao outro por causa dos problemas e que vocês desgastem o relacionamento por causa das brigas em razão das diferenças. Mas como vocês não sabem que vocês estão tendo problemas por causa das diferenças, olha, vocês vão acabar culpando um ao outro e aí vai causar muito problema, vai desgastar o relacionamento e vai fazer com que vocês coloquem a perder algo que tinha muita possibilidade de dar certo. Por isso, olha só, vocês precisam descobrir em quais áreas vocês são diferentes. Por exemplo, o temperamento de vocês é diferente? A linguagem do amor de vocês é diferente? Os gostos de vocês são diferentes? Quais gostos são diferentes? As opiniões de vocês são diferentes? Em relação a que as opiniões de vocês são diferentes? E em quais outras áreas vocês são diferentes? Vocês precisam descobrir isso. E olha, quais são as principais diferenças de vocês que afetam o relacionamento? Pensa. Vamos pensar. Pensou? Você precisa dar nome para ela. Precisa saber qual é a principal diferença de vocês que afeta o relacionamento, que tem afetado negativamente. Vocês precisam descobrir isso para você poder saber como transformar ela em aliada. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você em terceiro lugar. Nós decidimos qual seria a função das diferenças no nosso relacionamento. Lá no início, as diferenças causavam atrito. Lá no início era como um ferro que encostava no outro ferro e soltava faísca. Mas hoje em dia, nós decidimos usar as diferenças para o benefício do nosso relacionamento. Como eu já disse, ser diferente é normal. E quando nós aceitamos que somos diferentes um do outro e descobrimos em quais áreas somos diferentes, nós podemos fazer com que essas diferenças tenham menos impacto sobre o relacionamento. Ou até mesmo fazer com que, ao invés de ter um impacto negativo, elas tenham um impacto positivo. A grande questão é que as diferenças não são problema em nenhum relacionamento. O grande problema é a maneira como nós lidamos com as diferenças. Por exemplo, se você acredita que ser diferente do seu parceiro é ruim, seu relacionamento será afetado negativamente por todas as diferenças que vocês possuem. Mas se você entende que as diferenças são boas e que são elas que impedem o relacionamento de vocês cair numa rotina, as diferenças contribuem positivamente para o relacionamento. Aqui em casa, nós decidimos usar as diferenças para o bem. Por exemplo, a Michelle gosta de sair, eu sou mais caseiro. Eu, se puder ficar dentro de casa o tempo todo, eu fico dentro de casa o tempo todo. Mas ela gosta de sair, por isso nós saímos, vamos à rua, vamos à praça, passear com os meninos, vamos comer alguma coisa, mas também temos os dias de ficar em casa, assistindo um filme, comendo uma pipoca. E é assim que se faz um relacionamento. Cada um cede um pouco, cada um faz o que gosta e cada um faz com o outro o que o outro gosta. E assim o relacionamento vai amadurecendo e as diferenças que poderiam fazer mal para o relacionamento passam a contribuir para o bem do relacionamento. É tudo questão de ceder um pouco e entender que em um relacionamento não deve prevalecer apenas o que eu gosto, mas deve prevalecer o que os dois gostam. Ou seja, um dia eu faço o que ela gosta, um dia ela faz o que eu gosto e juntos nós fazemos o que nós gostamos. Pronto, isso faz toda a diferença e colabora para que o relacionamento seja feliz. Em quarto lugar, algo muito importante que a gente decidiu fazer foi tomar a decisão de não querer mudar o outro.
Infelizmente, muitos casais vivem querendo transformar o parceiro numa cópia de si mesmo. Mas isto é muito ruim, isso é errado. Nós não devemos querer transformar o outro em nós mesmos, ou querer que ele seja uma cópia de nós. Cada pessoa tem a sua identidade, cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa foi criada por Deus com diferenças intrínsecas, particularidades próprias dela. E isso deve ser respeitado. Nós precisamos ajudar o nosso parceiro a mudar, sim, comportamentos ruins, seus defeitos, suas manias, os seus erros, mas não devemos querer transformá-los numa cópia de nós. Por isso, tudo bem ele pensar diferente de você, ele ter opiniões diferentes de você, tudo bem ele ou ela torcer para um time diferente do seu, tudo bem ela gostar de uma cor diferente da sua, tudo bem você gostar de sorvete de chocolate e ela gostar de sorvete de baunilha. Tudo bem, não tem nada errado nisso. As diferenças fazem bem para o relacionamento. E você precisa respeitar isso, sem querer mudar o outro, sem querer mudar ele em aspectos que fazem parte da essência dele para ele se tornar parecido com o seu. Não é assim que deve acontecer. Isso vai fazer com que o relacionamento de vocês desgaste. Vocês precisam respeitar a individualidade um do outro, respeitar o fato de que vocês são diferentes e aprender a conviver com essas diferenças. Em quinto e último lugar, uma coisa que aconteceu que nem foi nós que fizemos, mas foi algo de Deus, algo que Deus prepara para os casais que decidem vencer os primeiros dias do relacionamento, vencer os primeiros dias do casamento, e parece que é uma ação de Deus na vida dos casais, é que nós fomos nos adaptando com o passar do tempo. Eu sei que muitas vezes você ouve as pessoas falando a respeito de ser compatível com outra pessoa, de só começar um relacionamento com alguém com quem você é compatível. Nós mesmos do Namoro com Propósito falamos muito sobre isso. Mas olha, a gente precisa entender um pouco melhor essa ideia de ser compatível com outra pessoa, porque não existe ninguém no mundo todo totalmente compatível com outra pessoa. Isso quer dizer que se você esperar encontrar alguém totalmente compatível com você para começar um relacionamento, você vai ficar pra titia, vai cuidar dos filhos dos seus irmãos e não vai encontrar ninguém. Nós somos diferentes uns dos outros e graças a Deus pelas diferenças. Duas peças de um quebra-cabeça não encaixam se elas forem iguais. Para que duas peças do quebra-cabeça possam se encaixar, elas precisam ser diferentes para que elas tenham um encaixe perfeito. E é isso que acontece à medida que o relacionamento vai amadurecendo. Assim como o ferro afia o ferro, um amigo aperfeiçoa o outro amigo. É isso que acontece com a gente. À medida que a gente vai se relacionando, a gente vai se encaixando melhor um no outro. Portanto, é importante sim que você que está solteiro procure alguém com quem você tenha mais compatibilidade possível para você começar um relacionamento. E você que está namorando, tente encontrar com seu parceiro um meio termo para que as diferenças entre vocês fiquem cada vez menores, para que vocês sejam cada vez menos diferentes, mas de forma natural. Porém, é muito importante que você entenda que apesar de vocês conseguirem diminuir a diferença entre vocês de forma natural, e o tempo vai começar a fazer isso, afinal, à medida em que duas pessoas vão se relacionando, elas vão se tornando mais parecidas, vão sabendo lidar mais facilmente com as diferenças que elas possuem entre si. Olha, isso vai acontecer com o tempo? Vai, mas ainda assim vocês nunca serão iguais. As diferenças vão diminuir, mas elas não vão desaparecer. E aí, deu para entender que as diferenças existem, que as diferenças fazem bem ou mal para o relacionamento de acordo com o que nós decidimos em relação a elas? Deu para você entender que não existe uma pessoa totalmente compatível à outra, que a compatibilidade vai surgindo à medida em que duas pessoas vai se relacionando e que Deus vai fazendo isso naturalmente à medida em que os casais vão se relacionando? Pois é, eu espero que você tenha entendido isso, espero que você se liberte do mito da alma gêmea, da pessoa que vai se encaixar perfeitamente em você, e que você entenda que o encaixe em um relacionamento acontece à medida em que o casal vai se relacionando. Não existe ninguém igual a você no mundo esperando ser encontrado por você ou esperando que você o encontre. Você pode sim se relacionar com alguém que é diferente de você em vários aspectos. A única diferença que você não deve aceitar é a visão da pessoa a respeito de Deus. Quanto a isso, o casal precisa pensar igual.
Quanto a isso, isso é inegociável. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos ter tempo com Deus, devemos honrar a Deus, Deus deve ser o primeiro lugar na nossa vida e isso, olha, não tem negociação. Agora, com respeito às outras coisas, tudo bem ser diferente, as diferenças existem e não tem nada errado com elas. Espero que você tenha entendido e se você entendeu, me diz aí nos comentários o que você entendeu, beleza? Nós vamos ficando por aqui, eu quero deixar para você o meu abraço e quero te dizer que eu te espero no 20º dia do nosso desafio. Nós estamos na metade do desafio e, gente, que maravilha! Daqui a pouco os temas vão começar a ficar um pouco mais apertados, um pouco mais difíceis. Afinal, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar sobre como resolver conflitos no relacionamento. Tá empolgado para essa nova etapa do nosso desafio? Espero que sim. Partiu para o 20º dia do nosso desafio. Te espero lá!